O presidente Lula voltou a defender o fim da escala de trabalho 6x1, uma ideia que é encampada pelo governo, que está em análise no Congresso Nacional. Ele disse que a vida da mulher é mais grave, porque além do emprego, tem dupla jornada com os afazeres de casa. A nossa produção, inclusive, separou esse trecho, essa manifestação do presidente. Vamos acompanhar. Porque a vida da mulher é mais grave ainda, porque a mulher trabalha. Quando chega em casa, ela tem que lavar a louça, tem que lavar o banheiro, tem que lavar roupa, tem que cuidar das coisas. A mulher tem dupla jornada. E também nós estamos numa luta muito séria contra a violência contra a mulher. Chama os nossos analistas, o primeiro da nossa lista agora, Cristiano Beraldo. Beraldo, presidente, não exatamente com essas palavras, mas disse o seguinte, que a mulher tem uma dupla jornada, porque depois do trabalho ela chega em casa, ela tem que lavar a louça, lavar o banheiro, fazer comida, lavar as roupas, arrumar as roupas, enfim. Os tempos mudaram, né? Não quer dizer que obrigatoriamente as mulheres têm que fazer isso. Eu, por exemplo, ajudo em casa com esses afazeres, né? Eu acho que é normal. Ele está preso ainda a uma ideia, talvez, de 1970, 1980, 1960, mas as coisas mudaram, né, Beraldo? Neto, o presidente dá uma série de declarações, e já de muito tempo, mostrando que ele está completamente desconectado do que o mundo é hoje. Esse discursinho fácil de querer apelar para as mulheres, dizendo que a mulher tem jornada dupla, isso não revela o conceito real do que vive a sociedade hoje. As pessoas, em geral, elas têm jornada dupla. É óbvio que a mulher, quando é mãe, se separa do marido, ela tem a responsabilidade, em geral, de cuidar dos filhos. Então tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. É óbvio que isso é um peso. Agora, a jornada 6x1 quer dizer o quê? A pessoa faz isso todos os dias. Se for o 5x2, nos 5 dias que ela trabalha, ela vai continuar tendo que fazer isso. Quer dizer, não tem um raciocínio lógico por trás, nem para mostrar que ele valoriza a mulher. Não é isso que ele está fazendo. Ele só está repetindo jargões. Ele só está mostrando como ele é antiquado, como ele é ultrapassado. O Brasil tem, sim, um problema gravíssimo de gravidez na adolescência. O Brasil tem, sim, um problema gravíssimo de uma cultura que vai estimulando a promiscuidade entre jovens e adultos. Esses artistas, né, dito artistas, que estão aí fazendo essas músicas de funk, sei lá o quê, né, os Oruan da vida, que vão cantando essa vida promíscua que depois gera uma vida de imensos sacrifícios, especialmente, sim, pelas mulheres. Mas não é com esse discursinho fácil de chavões que nós vamos discutir o verdadeiro problema das mulheres no Brasil. Não é com essa conversinha fiada. Né? Agora, a lei da misoginia. Não, olha, se o patrão for misógino, ele vai preso, vai ter que pagar multa, vai ter que entregar a empresa para a mulher. Qual vai ser a consequência óbvia disso? Menos emprego para a mulher. Aí a mulher vai ter que fazer o quê? Vai trabalhar de Uber, vai fazer bico, vai se virar. E aí esquece, porque ela não vai ter carteira assinada, não tem 5x2 nem 4x3, vai ter 7x7. Porque enquanto ela não colocar o dinheiro em casa que ela precisa para pagar as contas e sustentar os filhos, aqueles que ela precisa sustentar, ela não vai parar. A mulher, sobretudo, é uma guerreira. A mulher que dá a luz, que cuida de uma criança, isso é um sentido de guerreira. Agora, o que nós, como país, não podemos mais tolerar, achar graça, achar bonito, é ver a vida das mulheres brasileiras, ainda na juventude, ao fim da infância, muitas vezes, terminar por um comportamento absolutamente reprovável que acaba gerando gravidez atrás de gravidez com cada filho de um pai, e essa é a realidade que nós vemos em vários lugares do Brasil.
Deixa eu chamar o Roberto Mota para analisar as discussões a respeito do fim da escala 6x1. Tem também uma discussão que envolve o Minha Casa Minha Vida lá em Manaus, daí o presidente da República acaba fazendo essa declaração. E segundo ele, a vida da mulher é mais grave, ou seria mais difícil. Eu acho que esse foi o sentido, né? Não teria utilizado essa palavra, essa classificação. A vida da mulher é mais grave por conta da dupla jornada, porque segundo ele, a mulher, depois de trabalhar em um emprego, ela chega em casa e tem que se desdobrar para dar conta dos afazeres do lar. Mota, o que isso diz a respeito do posicionamento do presidente da República, a maneira de ele enxergar as problemáticas e muitas vezes apontar quais são as soluções? Primeiro, chama atenção, como sempre, a falta de domínio da língua portuguesa, Caniato, a incapacidade de expressar um pensamento simples de forma correta. É uma coisa muito triste para as dezenas de milhões de brasileiros que entendem a importância disso. Depois, mais uma vez, é uma visão ultrapassada e alguns críticos até diriam preconceituosa do funcionamento da sociedade. É uma visão de alguém que ficou parado no tempo. E, mais uma vez, manifesta a arrogância daqueles que fazem parte do Estado brasileiro e que acham que precisam, que devem educar o povo brasileiro. Então, você não sabe nem montar uma frase com português correto, mas se acha no direito de ensinar ao brasileiro como ele deve viver a sua vida. E é dentro dessa linha de pensamento, né, de que os burocratas, os políticos sabem tudo, mais uma vez esse absurdo da escala, do projeto do fim da escala 6x1, é que o Estado dá ao Estado o poder de decidir quantos dias o trabalhador quer trabalhar. Na verdade, isso deveria ser uma decisão do trabalhador, junto com a pessoa que o está contratando. Se o trabalhador quiser trabalhar só 2 dias por semana, por que ele não negocia, então, o contrato desse jeito? E se ele quiser trabalhar 7 dias por semana, porque ele está com boa saúde, ele é jovem, está começando agora na carreira, ele quer ganhar dinheiro, por que também não pode isso? Por que não dar liberdade? Afinal, o Brasil já aprovou uma reforma trabalhista, agora a gente vai andar para trás. É um projeto populista, defendido por políticos populistas. A maior parte deles sabe muito bem o que está fazendo, sabe do prejuízo que essa interferência vai causar para os próprios trabalhadores, mas não se importa. O negócio é conseguir votos para as próximas eleições. E alguns estão votando, apoiando esse projeto com a consciência culpada, porque tem medo, não tem coragem de dizer aos seus eleitores: esse projeto vai prejudicar vocês, esse projeto vai prejudicar o Brasil, porque nenhum trabalhador que está em situação difícil vai usar esse dia extra para ficar em casa. O trabalhador vai usar esse dia extra para conseguir uma remuneração adicional. Então é isso que esse projeto está fazendo. É mais um projeto populista que envergonha o Congresso Nacional. Pois é, a gente está analisando com os nossos comentaristas a manifestação do presidente da República em relação ao papel da mulher no mercado de trabalho, e ele faz uma divagação, uma reflexão sobre a vida da mulher ser mais dura, mais difícil, e aí ele usa a expressão mais grave. Nem me parece que seria o termo mais adequado, né? Porque quando ele defende o fim da escala 6x1, ele dá como exemplo a situação da mulher que trabalha fora, mas quando volta para casa tem que fazer os afazeres, né? Limpar o banheiro, lavar a roupa, preparar o jantar, enfim, como se essa fosse uma atribuição exclusiva da mulher. Deixa eu chamar o Bruno Musa
para trazer também as impressões e reflexões a respeito dessa postura do presidente da República, que se apega a uma situação que naturalmente deve acontecer em muitas famílias, né? A mulher que trabalha em casa e volta, trabalha fora e quando volta para casa tem os seus afazeres, né? Mas não dá para dizer que essa é uma regra, né, Bruno Moza? Da maneira como o presidente coloca, parece que toda mulher que retorna do trabalho, ela tem obrigatoriamente que fazer isso. O marido fica fazendo o quê? Sentado, com o controle remoto na mão, assistindo televisão? Não me parece que essa seja uma realidade em todas as famílias, mas queria o seu apontamento, Bruno. Vamos lá, realmente, como disse o Mota, que é algo que toca no meu ouvido, a falta de capacidade de conseguir conjugar um simples verbo, aliado àquele orgulho ao longo dos anos de jamais ter lido um livro, como muito bem colocou ele textualmente, por algumas ocasiões. Chegamos nisso, ao longo de 20 anos, por um país completamente entregue às traças, talvez, né? Isso mostra também, Caniato, a completa desconexão que ele tem da realidade. Esses dias me falaram realmente uma frase que me impactou bem. O Brasil não mudou de século. O Brasil continua parado nos anos 70 e 80 do século passado. Isso significa que, como ele quis simplesmente ganhar votos daqueles que aderiram àquela agenda completamente deturpada, woke, ele teve que falar determinadas coisas para ganhar o apoio dessas pessoas, e agora a realidade mais uma vez se impõe e mostra que de fato Lula é. Não tem problema nenhum se a mulher tem um acordo com o marido e ela faz isso. Eu também ajudo aqui em casa, como você muito bem falou. Faz parte desse processo. Cada casal tem a sua organização. E qual é o problema disso? O problema é que qualquer frase que ele fala é para capitalizar votos, é para criar narrativas. Me parece que sempre o chapéu ajuda a criar determinadas narrativas completamente falaciosas. Então, o único que eu tenho aqui a colocar, a adicionar, é justamente isso. Quando você fala coisas que você sequer acredita, mas cedo ou mais tarde, você acaba se contradizendo. E a coisa vai ficando feia. Não é de hoje. Ele errou o nome da esposa, ele falou que corintiano não tem problema se bater em mulher, ele falou tantas outras que mostra quem de fato ele é. Eu não estou aqui agora, nesse momento, julgando quem ele é, mas mostrando que ele mente compulsivamente ao longo dos anos. Afinal de contas, se ele acreditasse no que ele falava para capitalizar os votos daqueles que acreditavam naquela agenda que caiu por terra, a woke, porque não tem nem pé nem cabeça, ele não falaria algo desse tipo. Portanto, abram os olhos e aí vejam quem de fato ele é, para você tomar uma decisão embasada. Você gosta ou não gosta de quem comanda o Brasil hoje? É isso, os nossos comentaristas e as análises a respeito de um discurso que foi feito pelo presidente da República em um evento em Manaus, capital do estado do Amazonas. Era um evento, inclusive, do Minha Casa Minha Vida, e aí ele discorre sobre a proposta que prevê o fim da escala 6x1. Ele faz uma análise sobre a vida da mulher, né? A mulher trabalhadora, segundo ele, tem muito mais dificuldades por conta dessa dupla jornada, né? A mulher que trabalha fora, volta para casa e ela tem que fazer todos os afazeres ali do lar, né? Organizar as coisas, limpeza, cuidar dos filhos, do marido, preparar a comida. Só para a gente fechar, o Luiz Felipe Dávila vai também trazer os apontamentos. O quanto esse tipo de discurso seduz setores da sociedade? A mulher que acompanha uma mensagem dessa, ela fica seduzida, comovida, ela pensa, poxa, como ele é bondoso, gentil, pensa na gente. Você acha que ainda pega isso? Não pega, lógico que não pega, Canhoto. Pega na torcida organizada do PT, pega, mas aí esse já pega qualquer coisa, né? Mas no brasileiro médio, não pega de jeito nenhum, por duas coisas. Primeiro, jornada dupla hoje no Brasil. Se a mulher está em casa ajudando a fazer a comida, colocar o filho na cama, o marido também está em jornada dupla, porque está fazendo algum bico para aumentar a renda da família e pagar a maior taxa de juros do mundo, fruto desse governo gastador irresponsável que transformou juro no Brasil numa coisa de agiota. Porque isto é consequência de um governo
que gasta muito mais do que arrecada e não faz nenhum esforço para reduzir a despesa pública. Pelo contrário, chega o ano eleitoral, vai despejar mais de 140 bilhões em bondades para aumentar o rombo desse cheque especial que o Brasil está vivendo. E aí vai ter que fazer não só o marido trabalhar jornada dupla, mas o filho também fazer uma jornada dupla para aumentar a renda familiar e conseguir pagar as dívidas. Não é à toa que 80% das famílias brasileiras estão enforcadas em dívidas e não conseguem sair. Esta é a situação dramática de 80% da população brasileira e não esse discurso populista ridículo. Segundo ponto, nós temos, e aí o Mota tem toda a razão, nós temos uma oposição irresponsável, covarde, que não tem coragem, só porque estamos no ano eleitoral, de colocar o dedo na ferida e mostrar que isso vai aumentar o desemprego no Brasil. Que esta falácia de que a pessoa vai continuar trabalhando a mesma coisa, ganhar a mesma coisa e trabalhando menos, isso é mentira. O que vai acontecer é aumentar o desemprego. É aumentar aqueles que vão para a informalidade, é quebrar ainda mais o cofre dos estados e municípios que já estão enforcados com o gasto de folha, pessoal, benefícios e aposentadoria. É uma vergonha. Felizmente, parece que uma pressão do setor produtivo e uma conversa hoje mesmo, recente, com o presidente da Fiesp, fez com que, pelo menos, o presidente do Senado se sensibilizasse pelo absurdo que é tentar aprovar num toque de caixa uma matéria que vai ter enorme impacto no setor produtivo em troca de alguns votos. Esta aliança de Hugo Mota com Lula é uma das coisas mais vergonhosas no país neste ano eleitoral. Vai ficar para a história como que há um complô para criar uma ilusão, fazer com que o brasileiro pague essa conta por meio de juros e desemprego em troca de alguns votos.